ela vai ser bem tranquilinha, que a gente só vai falar um pouquinho da biologia do grupo. Então, como que vai funcionar seu sistema, da sua morfologia, e na próxima aula a gente vai trabalhar com as patologias em si. Então, hoje não é para ninguém sair com o estômago embrulhado daqui, eu espero. Então, só para a gente lembrar um pouquinho dessa questão das parasitoses com relação aos vermes, né? Ou outros parasitas. Então, a gente vai ter a divisão clássica de endoparasita e ectoparasita, sendo o endoparasita o que habita a parte interior do corpo do seu hospedeiro e ectoparasita a parte externa do corpo do seu hospedeiro. Quando a gente fala do hospedeiro, a gente vai ter, dependendo, 2 tipos, quando existe mais de um hospedeiro. Então, o hospedeiro intermediário, em ciclos que possuem mais de um hospedeiro, vai ser onde vai ocorrer a reprodução assexuada do patógeno, do parasita, e o hospedeiro definitivo vai ser aquele que vai abrigar, na maioria dos casos, o adulto do parasita, então sua forma madura, onde vai acontecer a reprodução sexuada. Com relação aos ciclos, se a gente só tem um hospedeiro, vai ser um ciclo monoxeno. Monóxido ou monoxeno, daí vocês decidem o que fica melhor para vocês falarem. Nele, então, mono, apenas um único hospedeiro. E heteroxeno vai estar abrigando ali mais de um hospedeiro, como no caso das verminoses que a gente viu lá passada, como a barriga d'água e a teníase, que a gente vai ter hospedeiro intermediário no meio delas. Então, iniciando os vermes. Percebam, a maioria dos slides de hoje vai ser sobre lombriga. Então, a maioria das carinhas que a gente vai ver nas fotinhas aqui são lombrigas. Então, aqui para a gente ter uma noção de tamanho. Então, lombriguinhas são vermezinhos consideráveis, então pode chegar ali a 21 centímetros, dependendo da lombriguinha. E aqui é uma foto de endoscopia com ela no intestino. Então, os nematódios é um dos grupos mais diversificados que a gente tem. A maioria deles não vai fazer mal pra gente, vai ser bem picuchuquinha, a gente não vai conseguir enxergar, e vão estar associados ao solo. Mas a gente tem uma certa quantidade desses vermes que vão causar doenças pra gente, que daí vem a sua importância médica. Mesmo a maioria deles sendo inofensivo, viver no solo, ajudar ali na parte de ciclagem de nutrientes, a gente tem uma parcela considerável que faz mal pra gente. Então, percebam, gente, aproximadamente 2 bilhões desse verme por acre. Inicialmente, quando eu olhei acre, eu pensei, meu Deus, são vermes pelo tamanho do estado. Talvez não seja muito, mas daí, tipo, não pode ser o estado. Daí, fui atrás do que, qual era a medida certa do acre, né? Então, o acre ali vai equivaler a 4.086 metros quadrados. Bastante, né? Isso dá 0,4 hectares, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errada, pessoal de exatas aí. E esses vermes, então, vão ser bem abundantes, colonizar diferentes ambientes e vão ter esses seres agradáveis que podem nos causar injúrias, doenças, enfermidades. Então, como eu comentei agora há pouco, eles vão estar em quase todo lugar. Então, ambiente marinho, ambiente de água doce, ambiente terrestre, tendo a maioria de vida livre e o grupinho parasita. Eles vão ser cilindriformes. Quando a gente fala, por exemplo, de plateumintos, ele é chatinho. Como se pegasse um canudinho e apertasse, e aquilo é um plateuminto. Quando a gente fala de nemateuminto, ele é o canudinho normal, você não precisa apertar o canudinho. Então ele vai ser cilindriforme. Então vai ser bem redondinho, geralmente a sua anatomia. Vai ser blastocelomado, ou também a gente pode aparecer esse termo mais antigo para vocês de pseudocelomado, que significa o quê? Ele vai apresentar cavidades digestivas, diferente lá dos plateumintos que só tinham, perdão, não é cavidade digestiva, cavidades internas além da digestiva, diferente do plateuminto que só vai ter a cavidade digestiva, o resto vai ser tudo musculatura. Aqui nos vermes, a gente, além da cavidade digestiva, a gente vai ter esses espaços vazios aqui, que vai ser os blastoceloma. Só relembrando um pouquinho do conceito para vocês, por que ele não é um grupo celomado? Porque essas cavidades, elas não são completamente revestidas por aquele tecido intermediário que é a mesoderme. Então, só é considerado um celoma verdadeiro quando essa cavidade é totalmente revestida de mesoderme, que vai ser o próximo grupo de vermes que a gente vai estudar, que vão ser os anelídeos.
eles sim vão ser celomados, porque essa cavidade deles vai ser revestida de mesoderme. Vão ser bilaterais, então, no plano de segmentação, a gente só consegue cortar eles num plano, então dividido ali, metade de um verme para o lado, metade do verme para o outro, e vão ser triblásticos. Obrigatoriamente, se a gente começa a relacionar celoma, a gente está falando de organismos triblásticos. Então, vão apresentar ecto, meso e endoderme. Quando a gente viu lá poríferos e quinidários, eles não chegavam na classificação de celoma, porque eles não eram triblásticos, apenas diblásticos, com 2 tecidos. Como que acontece a locomoção e o revestimento desses animais? Percebam que essa parte preta, mas vocês conseguem ver meu mouse? Sim? Sim. Obrigada. Essa parte preta aqui é a cutícula e em alguns vermes ela é bem espessa. Então, qual que é a utilidade dessa cutícula? Auxilia na sobrevivência dos animais, tanto aqueles que são associados à vida livre, quanto aqueles que parasitam a gente internamente. Então, esses endoparasitas têm essa cutícula bem espessa para que ele não sofra nenhum dano passando pelo nosso trato digestivo. Então, quando a gente estudar, por exemplo, as cardias, a gente vai perceber que ela vai fazer um caminho um pouquinho maior do que o lógico. Mas essa cutícula auxilia na proteção dela quando ela passa ali pelo trato digestivo. Senão, o ácido do estômago já destruiria esse verme. E o mesmo está relacionado com os ovos desse grupo também. Vão apresentar uma cutícula para evitar ali possíveis danos do elemento. Eles vão ter essa musculatura apenas longitudinal. O que acontece? Então, eles vão ter musculaturas apenas seguindo o longo do corpo dele, assim. Eles não vão ter nenhuma cilindriforme diferente das minhocas. Então, minhoquinha, ela contrai, espicha, contrai, espicha. Quando a gente fala dos nemateumintos aqui, por exemplo, aqui tem um gifzinho. Esse aqui é o verme crina de cavalo. Ele parasita insetos, principalmente grilos e alguns louva-deuses. E só para observar a locomoção, ele só consegue fazer assim, ó. Minhoquinha bem louquinha. Então, como ele só tem a musculatura longitudinal, ela só consegue contrair e relaxar, contrair e relaxar. Por isso que ele sai assim, minhoquinha bem louquinha. Ele não consegue contrair, espichar igual a minhoca. Beleza? Então ele vai se movimentar nessa forma de ondinhas. Nossa, tem muito verme aqui. Desculpa. Tem muito vermezinho aqui mesmo. Tadinho. Eu vou falar disso agora mesmo. Esse gifzinho aqui, esse verme crina de cavalo, ele é conhecido como o verme que torna o seu hospedeiro um zumbi. Então, o que acontece? Quando ele entra no corpo do animal, ele vai fazer o animal viver para ele. Percebam o tanto de verme que está saindo desse grilinho pequenininho. Eu tô apontando com o dedo, né? Tonga. O tanto de verme que está saindo desse grilinho pequenininho aqui. Então, o que faz? Todos os seus órgãos internos ali que vão estar dentro daquela cavidade, eles vão digerir, eliminar para que eles possam caber. Mas os caras são tão sabidos das ideias que o que eles fazem? Eles vão tirando as coisas ali para que eles consigam ficar guardadinhos ali dentro, mas permitindo que o animal se locomova. Então eles conseguem manter o animal vivo por um período de tempo até que esse animal encontre uma poça d'água, porque eles vão se reproduzir apenas na água. Então eles tendenciam esse inseto que ele está parasitando a ir rumo à água. Eles fazem um buraquinho no abdômen ali, geralmente, do inseto, para ficar gerenciando ali, observando o que está acontecendo, né? Observando, né? Mas para perceber o ambiente mesmo. E quando ele chega num ambiente com água, eles então saem do corpo do animal, e como o animal já não tem nada por dentro, ele acaba definhando e morrendo. Não tem mais o agente controlador dele. Por isso que ele é conhecido Lu, Oi. a Rafaela perguntou do que a cutícula é feita, se é feita de quitina. Isso, Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Por enquanto só. Obrigada. Então, como que eles vão se alimentar? Olha que bonitinho. Sempre comento, imagine ganhar um beijinho de uma lombriga, ó. 3 beicinhos para vocês.
eles vão ter sistema digestório completo, principalmente Lu, com composto. licença. Toda. A Luísa perguntou o que é quitina. Quitina é um composto que Isso. vai estar, tipo, semelhante à da unha. Função similar. Não é os mesmos componentes, mas ela vai formar uma estrutura similar. É o mesmo componente que vai formar a estrutura externa dos insetos. Beleza, obrigada. De nada. Não sei se eu respondi certinho. Então, Ela agradeceu. de nada, moça. Disponha. Os de vida livre vão se alimentar ali de micro-organismos, vão ajudar também na decomposição, a aeração do solo. Tem até vários estudos envolvendo esses de vida livre para a agricultura, para aumentar a produção agrícola utilizando os vermes. Não são de todos maldosos assim. Eles podem ser saprófagos ou coprófagos. Então, os saprófagos vão se alimentar ali de material em decomposição, restos, e os coprófagos vão se alimentar principalmente de dejeitos e fezes. A digestão vai ocorrer inicialmente de forma extracelular, em sua maioria, e posteriormente de forma intracelular. Acho que foi na aula 7 que eu comentei um pouquinho da digestão. Mas o que acontece? Esses animais, embora já tenham um sistema digestório completo, eles não conseguem realizar toda essa digestão dos nutrientes de forma extracelular igual nós. Então a gente tem o estômago, essa cavidade digestiva consegue ali estar digerindo a maior parte do alimento. E depois no intestino a gente só absorve. O que acontece com esses animais? Eles vão ter uma cavidade onde esse alimento vai ser parcialmente digerido e essa digestão só finaliza dentro das células. Então os nutrientes não vêm prontos para o animal. Então, dentro da célula que ele vai precisar terminar de digerir esse alimento para conseguir obter os nutrientes daquela refeição. A Yamara perguntou como usam na plantação. Na plantação, então eles são Isso. usados de algumas formas. Então a gente tem alguns que vão parasitar plantas, que são os ruins, né, que não vem muito ao caso, mas a gente tem alguns que eles vão estar ajudando na fertilidade do solo, assim como as minhocas, sabe? Só que eles são menorzinhos. Então eles vão estar ajudando na aeração, na decomposição de nutrientes, vão estar nutrindo e aerando aquele solo para que a plantação consiga crescer melhor. Bem bacana os estudos envolvendo esses vermes. Como eles são bem abundantes, né? Se a gente conseguir usar isso a nosso favor, é bem bom. Então, elas, como eu comentei agora há pouco, elas parasitam tanto plantas, por incrível que pareça, gente, esse verme parasita planta. Então ele vai direto ali no canalzinho da seiva e fica ali usando da plantinha. Os invertebrados, como os insetos que eu comentei para vocês, vertebrados, então animais também vão sofrer de várias verminoses, e também de nós, seres humaninhos. Que dó, né? E aqui, só para ilustrar um pouquinho para vocês, a boquinha linda, olha que boquinha linda, gente. De um Ascaris lumbricoides, que é uma lombriguinha. Ela tem esses 3 lábiozinhos. E aqui são os carinhas que podem causar amarelão na gente. O Necator, que vai ter essa boquinha no formato de lâmina. E o Ancylostoma, que vai ter esses dentinhos. Opa, meu Deus. Tipo de vampirim. E nos de vida livre também, eles têm diferença do aparelho de alimentação de acordo com o que ele se alimenta. É bem interessante, porque tipo, os saprófagos e coprófagos assim vão ter um aparelhinho que é mais de tipo emergir a faringe assim, vai, come e volta, e os que são carnívoros, mesmo eles sendo microscópicos, eles têm até uns dentinhos assim para poder se alimentar desses restos. Alguns se alimentam de bactérias também. Então, como que eles vão excretar aqueles nutrientes, aqueles resíduos que não fazem tão bem para eles, né? Eles vão ter essa célula de René, que ela vai ter esse formatinho de H. Concordam comigo que realmente parece um H, né? Um H com uma perninha a mais aqui, mas é um Hzinho. Ou Y, depende muito do que você está vendo. Eu vejo um H. Em sua maioria, vai ter um conjunto de tubos coletores, toda a extensão do corpo do animal aqui, e eles vão estar excretando amônia. Algumas espécies lá, quando o meio está muito concentrado, vão acabar excretando ureia. Então, que vai ser mais benéfico para ela estar excretando a ureia. Sobre o seu sistema nervoso.
Então, como os plateumintos, eles vão ter uma concentração na região anterior da cabeça, vão ter glândulos cerebrais, que vão ramificar o cordão nervoso, dorsal e ventral. Então, ele vai ter um cordãozinho na parte de cima e um cordãozinho na parte de baixo. Bem semelhante aos insetos, quando a gente for estudar eles. E um nervo ventral. E, por sua vez, vão ter fibras sensoriais e fibras motoras. Então, essas fibras sensoriais e motoras vão ajudar o animal no reconhecimento do ambiente. Então, infelizmente, eles ainda não vão ter uns olhinhos bonitinhos, igual as planarinhas, né? Então, vão ser praticamente ceguinhos. A gente não vai conseguir ver os olhinhos deles. E essa forma de reconhecimento e entender o ambiente à sua volta é auxiliado também por conta dessas fibras. Essas fibras sensoriais e fibras motoras vão estar através ali da cutícula para ele estar percebendo o ambiente que ele se encontra. Sobre a sua reprodução, a gente vai ter aqui animais dioicos. Então, quando a gente fala de dioicos, é que a gente tem os gametas divididos em 2 indivíduos. Os animais monóicos, os gametas vão estar em um único indivíduo, que seria hermafroditas. Então, como eles, além de serem dioicos, terem um que abriga gametas masculinos e outros que abrigam gametas femininos, eles vão apresentar dimorfismo sexual. Então, geralmente, a fêmea vai ser maior que o macho por conta de abrigar os ovos. Então, como ela abriga os óvulos ali dentro dela por um tempo, ela acaba necessitando de um tamanho maior para realizar isso. Os machos, eles vão ter uma estruturinha que vai auxiliar na cópula, que vai ser tipo um ganchinho, assim. É bem um ganchinho mesmo. Então, ele vai se prender ali, grudar aquele ganchinho na fêmea para estar podendo realizar o acasalamento. E ele vai ter a caudinha bem mais curvadinha que a da fêmea, que é justamente para dar aquela abraçadinha nela na hora de fecundar. A fecundação é interna, então o machinho vai depositar esses gametas no interior do corpo da fêmea, e o seu desenvolvimento é direto. Então os ovinhos vão ficar dentro da mamãe, e depois que eles saem, vai sair um nematóideozinho jovem, que pode passar até 4 estágios antes de se tornar maturo. Então, alguns deles vão estar ali no ambiente até conseguir atingir esse estado. Fotinha para vocês, então a fêmea é ligeiramente maior que o macho, e aqui o macho ele vai ser menorzinho, um pouquinho mais curvado, e aqui vai ter essa espículazinha, que é tipo um ganchinho mesmo. Percebam que o que? A boquinha é bem próxima do poro genital. Então percebam que o poro genital e o ânus aqui é bem longe, por isso que a gente vê essa ceninha aqui, ó. Boquinha e poro genital. Então o macho vai lá, abraça essa região da fêmea para poder estar liberando os seus gametas. E toda essa região aqui interna vai estar abrigando os óvulos que vão ser fecundados e gerar novos bichinhos bem bonitinhos. Aqui está o poro excretor, por onde vai ser liberado lá a amônia pela célula de René. O ânus, para completar ali o sistema digestório. E eles também vão apresentar essa ligeira linha lateral, que vai ter um pouco daquelas estruturas sensoriais que eles possuem. Aqui é só para a gente ter uma visualização básica dos principais grupos de vermes e um pouquinho da diferença da morfologia. Então, a gente vai ter o Trichuris tricura, ó, bem bonitinhos, machinho, fêmea maior. Ascaris lumbricoides, percebam, gente, até 35 centímetros. Você pode ter uma lombriguinha de 35 centímetros dentro de você. O Strongyloides, o Necator americanus, que é o que vai causar ali o amarelão, e o Enterobius vermiculares. Olha o tamanho do Enterobius, ó, 9 a 11 milímetros. É um babyzinho. Ai, gente, quando chegar nas doenças, eu prometo voltar aqui para o Enterobius. Vocês vão gostar do Enterobius. Então, aqui um pouquinho sobre os ovos. Então, como eles têm diferentes morfologias, quando a gente faz um exame parasitológico, por exemplo, ai, eu tô sentindo umas dores estranhas na barriga, uma diarreazinha, então, assim, vamos lá fazer um exame, né? Do médico pede exame de sangue, exame de fezes. Vamos ver. Porque no nosso sangue vai aparecer eosinófilos, que são as células de defesa responsáveis por combater vermes, e também nas nossas fezes pode acontecer de aparecer alguns ovinhos dos vermes.
Então, na busca desses ovos, que é feito o exame de fezes também, ver se a pessoa não tem nenhuma parasitose. Olhem que bonitinho. Esse aqui é o ovinho da lombriga. Esse ovinho, eu esqueci. Eu sabia que eu tinha que ter posto o nome. Esse aqui é do... Eu esqueci, gente, que vergonha. Esse aqui é da filariose. Esse deve ser do amarelão. Esse é do tricuris. E esse do enteróbios. É isso mesmo. Ovinhos de ascaris. Ovinhos de amarelão. Ovinhos do tricuris. Ovinhos de enteróbios. E aqui é o ovinho da filariose. Então aqui tem vários estágios. Esse ovinho é bem flexível até que ele consiga crescer ali dentro e sair. Então algumas vezes o verme está aqui, percebam, né? Mas ele continua aqui dentro desse ovinho até ele conseguir um tamanho seguro para poder eclodir. Beleza, gente? Obrigada. Era bem curtinha a aula de hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas e perguntas, podem perguntar. Então, aqui a associação com algumas das verminoses que a gente vai ver na aula que vem. Então, aqui mais uma endoscopia, com uma linda lombriguinha aqui dentro. Aqui, um dos sintomas da elefantíase. Aqui, amiguinho causador do bicho geográfico. Criancinha coçando o bumbum, sinal de enteróbios vermiculares. E aqui o Jequinha Tatu para representar o amarelão. Que a gente vai descobrir junto semana que vem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Lu, a Emanuele perguntou qual seria o tamanho seguro, seria quanto? Tamanho seguro do quê? Perdão. Ela perguntou faz 1 minuto, eu acho que é da última matéria que você falou, o tamanho do verme. Tenho certeza. O tamanho da lombriga, ela quer saber? Eu acho que sim. Mas um tamanho Pra sair seguro? do ovo. Ah, ali... Ai, deixa eu pôr de novo. Ai, gente, desculpa. É que a filariose, ela vai atingir os vasos linfáticos, né? Daí... Fiz cagada. Calma aí, gente. Como é que eu... Ah, tá aqui. O bom é que a gente acha que a gente entende de tecnologia, mas no fim nós não manja nada. Não. Gente, cadê? Nem aparece mais o negócio aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Ou estão? Não. Gente. Vamos abrir de novo, então. Então? Agora estão? Não? Agora sim. Vocês estão vendo o slide? Não. Tá aparecendo a sua tela do PowerPoint. De arquivos. Não, viu, gente? 15 minutos de aula, 15 minutos para entender como é que mexe no negócio. É assim mesmo. Até a gente pegar. Sumiu, gente, de verdade. Mas eu vou voltar a falar da filariose na aula da semana que vem. Mas é o seguinte, a filariose, ela é um verme que atinge o sistema linfático. Então ele fica lá dentro dos nossos glândulos se multiplicando. O que acontece? O verme, ele só vai ficar, o ovinho vai ficar lá dentro do vaso linfático confortavelmente. Então dificilmente ele vai, diferente das outras verminoses, ela não vai sair nas fezes. Então ele fica ali dentro até ele conseguir perfurar a cutículazinha do ovo para continuar no sistema linfático. Então ali ele vai passar pelos 4 estágios de desenvolvimento. Então ele vai primeiro se crescer ali dentro, tranquilinho, já que não tem quase pressão nenhuma, para poder ser liberado. E é interessante também que tipo, a gente pensa, nossa, mas elefantíase geralmente é um pedaço do corpo só, né? Isso também é uma parte do nosso sistema imunológico. Então, eles vão tentar isolar uma área ali para que o verme não se espalhe pelo corpo inteiro. Ah, bem, é igual o gifzinho lá.
Tipo, vocês vão ter aula de sistema imunológico com o João? Eu não tenho certeza. Mas aí, no caso, os eosinófilos, eles vão ser os responsáveis por combater verme. Só que entrou um verme no seu corpo, ele não vai saber imediatamente que é um verme. Então vai um macrófago lá, vai pegar um pedacinho daquele verme e vai levar pro chefão, que é o T-Helper. O T-Helper vai dizer, não, isso aqui é um verme. Chama lá os eosinófilos. Eles vão ir e vão isolar todo o verme e digerindo ele aos pouquinhos, englobando ele aos pouquinhos. Ele vai ter uma ação bem semelhante do macrófago, de englobar ali aquela partícula, mas como, tipo, às vezes o verme tem um tamanho grande, vai vários. Assim. Mais alguma pergunta, gente? Até que foi no tempo certo, né? O que quer chamar lá? Me perdi no chat agora. Viável para isso. Eu espero que depois a gente tenha a oportunidade de conversar a respeito disso. Qualquer dia, quando eu estiver na monitoria, podem ficar à vontade para tirar dúvida, para desabafar, para chorar, caso queiram esganar um travesseiro, né? Já que a gente fica muito tenso nessa época, principalmente com essa pandemia. Mas espero que estejam todos com a saúde mental em dia. Eu vou, então, compartilhar minha tela. Isa, me diz uma coisa, eu vou aqui me apresentar agora, né? Isso. Então, ok. Vamos lá, tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não, acho que está um pouco devagar, mas já está quase indo aqui. Então, galerinha, enquanto abre aqui, deixa eu conversar com vocês. Vocês sabem qual é o assunto que nós vamos trabalhar hoje? Não, a gente vai trabalhar alterações ambientais, desequilíbrios ecológicos. É um assunto muito relevante, principalmente por conta de tudo que aconteceu no ano de 2009 e que está acontecendo esse ano. Eu só quero aqui, só estou torcendo para eu conseguir compartilhar a tela com vocês. Tá um pouco devagar, mas vamos que vamos. Eu fiz uns slides bonitos e eu vou postar os slides para vocês depois. Aí os slides estão bem completinhos. Eu não vou falar tudo que está no slide em detalhes, né, por causa do tempo limitado, mas vocês vão ter acesso a ele. Isa, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Tenta compartilhar uma janela só. Daí você compartilha a janela do slide. Ok. Vamos lá, então. Apresentar agora uma janela. Tela inteira não deu. Perfeito. Olha, quem entende de tecnologia é outra coisa. Agora estão conseguindo ver o meu slide? Agora sim. Perfeito, galerinha. Então, vamos lá. Qualquer coisa me interrompam. Que agora eu não vou ter acesso ao chat, mas eu tenho a Isa aqui para me ajudar. Então, tá, gente, olha, a gente vai trabalhar, então, o conteúdo de alterações ambientais, certo? Alterações ambientais 1, porque vocês vão ter a aula 13 também com esse assunto. E eu quero começar perguntando o seguinte, eu quero começar com um questionamento para que vocês possam refletir a respeito. Seria interessante, se a gente estivesse em sala de aula, até discutir a respeito para saber a opinião de vocês, mas nós não vamos fazer isso agora, eu só quero que vocês pensem mesmo. Gente, vocês escutam falar muito de aquecimento global. Vocês acham que o aquecimento global é um evento exclusivamente natural ou exclusivamente provocado pelo ser humano? E quais os outros problemas que nós enfrentamos além desses? Nós vamos ver respostas para essas perguntas aqui ao longo da aula, certo? Então, por enquanto, só reflitam a respeito.
Aqui eu trago para vocês, eu quero começar a aula com alguns gráficos. Eu não vou entrar em detalhes nesses gráficos, depois vocês podem me perguntar, que eu converso pessoalmente com cada um, é só para que vocês possam ter uma ideia do panorama geral. A questão da temperatura, ela é o seguinte, a temperatura, ela tem uma variação natural ao longo dos anos. Então, aqui nesse quadro da direita, a gente vê a variação da temperatura ao longo de 5 milhões de anos na Terra. E aqui na esquerda, eu coloquei esses gráficos das eras, só para que a gente possa se localizar. Aqui, por exemplo, no Plioceno, nós tínhamos determinadas temperaturas, né, que aqui está representada, esse delta aqui é uma variação de temperatura em graus Celsius, e vocês podem perceber que ela diminui, e depois ela aumenta, e ela diminui, e ela aumenta. Então, a temperatura, ela varia de maneira natural e cíclica ao longo dos anos de existência da Terra. Atualmente, a gente está aqui no Holoceno, no período quaternário, e a temperatura, se vocês forem reparar, ela está um pouco alta em relação a essas temperaturas muito baixas aqui, que representaram períodos glaciais. E o que mais assusta é o seguinte, vocês viram que naturalmente ela tem uma certa variação, mas as projeções para o futuro, que é esse último quadro aqui escrito futuro, mostram temperaturas aumentando de maneira absurda em relação aos nossos dias atuais, certo? Aqui nós temos também um outro gráfico de variação de temperatura que data de 1880 a 2020. E nós podemos perceber que, ao longo desse tempo, as temperaturas elas também foram aumentando, diminuindo, variando, e agora, em 2020, elas aumentaram exponencialmente em relação ao século XVII aqui, certo? Aí, galerinha, eu pergunto para vocês, alguém sabe me dizer qual é o evento que aconteceu aproximadamente nesse período de 1880 e que ele pode estar diretamente relacionado com o aumento da temperatura que nós vemos hoje? Alguém arrisca chutar qual é esse evento? Responderam aqui Revolução Industrial. Exatamente, que orgulho, olha, todo mundo prestando atenção na aula de história, gostei. E é isso mesmo, a concentração de gás carbônico na atmosfera subiu desde o início da Revolução Industrial, e hoje ela possui um aumento muito maior em relação àquela época. E nós vamos ver mais para frente que esse aumento da concentração de gás carbônico, ela está diretamente relacionado com o aumento da temperatura, certo? Esse aumento foi devido à emissão originada na queima de combustíveis fósseis, particularmente o carvão mineral. E aqui nesses gráficos, a gente vê isso aqui também, ó. Nos anos de 1880, nesse gráfico da esquerda, as variações de temperatura e como elas foram mudando ao longo do tempo. Aqui nesse gráfico da direita, a gente vê a concentração de dióxido de carbono. E veja, se a gente for ver aqui a partir de 1850 até os anos 2000, como que essa concentração também subiu junto com a temperatura, devido aos eventos da Revolução Industriais e das queimas que nós temos atualmente. Galera, deixa eu perguntar para vocês, vocês conseguem ver a seta do meu mouse? Ou só a minha tela? Dá para ver a seta. Ah, perfeito, porque eu estou indicando com ela, mas eu não tinha certeza de que vocês estavam vendo. Até aqui tudo ok? Tudo certo. Continuar então. Então, gente, quando a gente fala de poluição ambiental, a gente tem que pensar o seguinte, o ecossistema, ele tem um equilíbrio natural e ele é capaz de se adaptar a pequenas alterações que ocorrem. Então, quando a gente fala da poluição ambiental, ela é uma mudança nos fatores ambientais que são prejudiciais aos seres vivos. A poluição, ela já é algo que altera esse equilíbrio, certo? Podendo prejudicar as formas vivas, animais, plantas e todos os outros seres. Então, a poluição é um desequilíbrio nessa balança. Nós podemos falar da poluição primária, da poluição secundária, né? No caso, a primária é quando a gente encontra os elementos físicos na forma como eles foram emitidos,
e secundária quando os compostos químicos, né, as moléculas se misturam formando outros componentes. Certo? Qual é o tipo de poluição que nós iremos ver nessa aula? A poluição sonora, a poluição do ar, da água e do solo. Começando rapidamente pela sonora, mais como uma curiosidade, eu trouxe alguns gráficos aqui interessantes para vocês. Ó, a poluição sonora, ela se trata do barulho ou do volume alto, ela prejudica os órgãos do sentido, no caso a audição e o sistema nervoso, e a longo prazo pode causar diminuição ou perda total da audição. É por isso que quando o pai de vocês, ou o professor, ou os tios, eles falam assim, não escuta música com volume muito alto no fone de ouvido. Não é implicância, é um cuidado para que vocês não tenham a audição prejudicada, porque com o processo de envelhecimento, a gente já vai perdendo células auditivas. E uma pessoa de 50 anos, por exemplo, não tem uma audição boa igual vocês. Tanto que, se vocês procurarem na internet, tem até uns sites bem legais que eles transmitem determinada frequência sonora e eles tentam, assim, dizer qual é a sua idade a partir dos sons que vocês costumam ouvir. Então, no caso, quando você põe a música no último volume, ou principalmente com aquele fone de ouvido tão alto que quem está do lado consegue escutar a música que você está escutando no fone de ouvido, você está acelerando o processo de perda de audição, certo? Então, não é frescura, gente. Não escutem música muito alta. Aqui estão os gráficos que eu falei que é apenas por curiosidade. Eu vou passar rápido por eles, mas depois, quando eu enviar as aulas, vocês vão poder ver com mais detalhes. Até 50 decibéis é o que a gente considera confortável. Acima disso, a gente já começa a sofrer o impacto do ruído. Aí aqui no caso, olha, ele mostra de 55 a 65 decibéis, o que acontece, os efeitos negativos aqui, né? Aqui nessa coluna, os efeitos negativos. Aqui de 65 a 70 decibéis, olha, para vocês terem uma ideia, aumenta o nível de cortisona no sangue, diminui resistência imunológica. Então, não é só uma questão da audição, é uma questão de equilíbrio corporal, certo? E aqui acima de 70. No caso, aqui tem outras tabelas de curiosidade, só para vocês verem qual é mais ou menos a escala de decibéis de vários objetos e várias situações que nós vivemos no dia a dia, tipo, desde o secador de cabelo até a arma de fogo. E aqui também tem uma tabela que foi definida pela ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sobre qual é o limite tolerável de decibéis durante o dia e a noite em diferentes ambientes. Certo, galerinha? Posso seguir para frente? Estão me ouvindo? Sim! Então tá, porque eu falo muito, eu falo rápido. E aí, se eu ficar falando aqui e vocês não me derem retorno, eu vou achar que eu tô falando sozinha. Galera, passando agora, então, para a poluição atmosférica. Quando a gente fala da poluição atmosférica, a gente pensa na presença de poluentes no ar que são prejudiciais a nós, seres humanos, a outros animais e às plantas. Eles podem resultar de duas fontes. Fontes naturais, que podem ser incêndios, tempestades de areia, erupção vulcânica, que despeja uma grande quantidade de partículas no ambiente, ou eles podem ser antropogênicos. Antropo vem de humano, gênico de origem. Eu sempre falo na biologia que uma coisa muito interessante é saber, se vocês tiverem a oportunidade, é saber a formação das palavras. Elas nos dizem muita coisa e diminui o fardo de ter que ficar decorando o nome. Por exemplo, tudo que vocês verem que tem antropo é referente a humano, gênico, origem. Então, origem relacionada aos humanos. E essa poluição antropogênica, nós podemos dizer que são atividades industriais, emissão causada pelos automóveis, queima de lixo a céu aberto, entre outros. Esses poluentes, eles são muito prejudiciais à saúde. Eles podem causar problemas respiratórios, e não só causar, mas eles também podem intensificar problemas como rinite, sinusite e asma. Eles podem causar irritação na pele, nos olhos e nas mucosas do corpo.
e aumentar o risco do desenvolvimento de câncer. Então, por isso que a questão da poluição ela é tão problemática. Existem alguns tipos de poluente. Como eu comentei com vocês há 2 slides anteriores, os primários são aqueles que são emitidos diretamente pela fonte, já os secundários são aqueles que vão se combinar com outras moléculas, outras partículas e formar uma outra substância, certo? Como exemplo de poluente, nós temos aqui o monóxido de carbono, que é um gás inflamável e muito tóxico. Eu vou me reter nele só para falar uma curiosidade, mas eu não vou entrar muito em detalhes e depois vocês veem ao longo da aula dos slides, né? Mas o monóxido de carbono é aquele gás que, quando a pessoa, por exemplo, ela tem em casa aquecedor, movido a gás, essas coisas assim, ou então até liga o carburador do carro, por exemplo, tem o perigo de você morrer asfixiado e nem perceber. Aí você acorda morto no dia seguinte e não sabe o porquê. Ah, tá certo, né? Enfim, porque o que acontece? O monóxido de carbono, ele é um gás que ele tem uma afinidade muito grande pela hemoglobina, uma afinidade maior do que a do oxigênio puro. E a hemoglobina, as hemácias, certo? Elas transportam o oxigênio. Na presença do monóxido de carbono, o monóxido se liga com tal força que o oxigênio não consegue se ligar. E aí o corpo deixa de entregar o oxigênio para células e tecidos e você pode acabar tendo uma morte por asfixia. Então, o monóxido de carbono, ele é um gás extremamente tóxico e perigoso, certo? Nós temos também alguns exemplos como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Depois vocês vão ler aqui com mais detalhes, eu só trouxe esse diferencial para vocês terem alguma ideia. E nós temos também o ozônio, o chumbo e material particulado. E aí você vai me dizer, professora, mas o ozônio não faz parte da camada de ozônio que nós vamos ver daqui a pouco? Sim, mas a nível de solo, ele é um poluente. Lá na estratosfera, onde ele forma a camada de ozônio, ele tem a sua função. Quando ele está presente aqui a mais ou menos a nosso nível, o nível do mar, ele é um poluente. Aí nós temos o chumbo, que é um metal tóxico, e outros metais, e nós temos material particulado, que são partículas que ficam suspensas, que podem ser, por exemplo, cinzas, derivada da queima de alguma coisa, entre outras, certo? Então, vamos entrar propriamente, deixa eu só ver que horas são. Faltam 10 minutos para terminar a aula. Que horas que termina a aula mesmo, Isa? Eu acho que é 8h05, deixa eu confirmar aqui. Isso, acho que é isso mesmo. Nós temos 10 minutos. 8h05. Muito obrigada. Imagina. Então tá, galerinha. Quando a gente fala da chuva ácida, o que acontece? A chuva ácida é o seguinte: a gente libera na atmosfera, por meio da queima de combustíveis fósseis, várias partículas. Dentre elas, os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Quando eles são liberados na atmosfera, eles vão reagir com a partícula de água e vão formar o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Eles se precipitam na forma de chuva, neve ou neblina e voltam para a Terra, e voltam aqui para o nosso ambiente. E o que acontece? Ele é tão ácido, né, porque formam 2 ácidos, e que eles acabam destruindo monumentos, estragando plantações, provoca mudança no pH dos rios e lagos, causando mortalidade. Um outro fenômeno que nós temos aqui é a inversão térmica. A inversão térmica, ela é um fenômeno que acontece de maneira natural, mas a gente vai ver por que ela está dentro do problema de poluição ambiental. O que acontece na inversão térmica? Ela costuma acontecer em dias frios, certo? No caso, a camada inferior da Terra, aqui onde nós estamos, o solo, ele é aquecido por reflexo dos raios solares. Aí o ar aqui fica mais quente. Como o ar mais quente ele é menos denso, ele sobe. E o ar mais frio que está em cima, desce. E isso gera uma corrente de convecção, onde o chão esquenta, gera ar quente, sobe, o ar frio desce. Quando a gente está no inverno,
às vezes o calor não é o suficiente para esquentar o solo a ponto de gerar uma corrente de convecção. Então, o ar quente, ele fica preso, ele fica retido aqui na parte do chão e não consegue subir. E o que acontece? Acontece que os poluentes ambientais ficam presos juntos com ele e não conseguem circular para regiões mais altas da atmosfera. Então, embora a inversão térmica seja um fenômeno natural, a poluição agrava muito, porque com a poluição as partículas ficam retidas aqui na nossa camada, certo? Gente, agora um assunto muito interessante, camada de ozônio. Eu comentei com vocês agora há pouco do ozônio e o que nós temos para falar sobre ele. O ozônio, ele é formado por 3 moléculas de oxigênio ligadas. Ela protege a Terra, ela forma uma camada, como o próprio nome já diz, que protege contra a radiação ultravioleta. E o que nós estamos fazendo atualmente? Embora agora diminuiu bastante, nós estávamos destruindo a camada de ozônio com a liberação do CFC, que são os gases clorofluorcarbonos. E onde eles estão presentes? Em desodorantes aerossóis, refrigeradores, materiais plásticos e solventes. Esse CFC, quando entrava em contato com a radiação ultravioleta, olha, acompanha esse esquema aqui. Ele entrava em contato com a radiação ultravioleta, ele acabava liberando uma molécula de cloro. Esse cloro reagia com o ozônio da camada e acabava destruindo esse ozônio. Virava um monóxido de cloro, mais uma molécula de oxigênio com 2 átomos. Certo? E esse processo se repetiu, a ponto de a gente ter grandes buracos na camada de ozônio. E esses buracos se distribuem principalmente em cima do hemisfério norte. Aí, o que aconteceu? Quando pesquisas mostraram, eles perceberam esse processo, eles substituíram o CFC ou reduziram o seu uso, e agora nós estamos vendo que o buraco na camada de ozônio está voltando a diminuir em relação a anos anteriores. Veja, aqui são imagens que mostram o buraco na camada de 1979, essa primeira imagem, a 2010. Como ela aumentou, certo? E aí, como esse buraco na camada de ozônio, os raios ultravioletas passam com mais intensidade e são prejudiciais às formas de vida, como ajudando a reduzir a fotossíntese das plantas e até aumentando a chance do desenvolvimento de câncer de pele. Galera, outro assunto interessante, deixa eu só ficar de olho aqui, é o efeito estufa. Mas eu acho que eu não vou conseguir falar dele com a calma que eu gostaria. Então, eu vou deixar ele para outra aula. Não se preocupe com relação ao conteúdo, porque eu vou... Qualquer coisa, se o conteúdo ficar prejudicado, por exemplo, eu gravo uma aula e jogo lá no YouTube para vocês, ok? Então, não se preocupem, mas eu estou dando ênfase nesse assunto, porque ele é um assunto de extrema importância, não só para o seu vestibular, mas até para vocês ficarem atualizados, até para a criação do raciocínio crítico, vocês saberem o que está acontecendo no planeta. Então, eu vou parar aqui no efeito estufa e vou pular para as reportagens e curiosidades que eu joguei para o final da aula, porque elas são bem recentes. E quando eu voltar a dar aula para vocês, elas não vão ser mais tão recentes. Enfim, galerinha. A gente continua essa na próxima aula. Ai, meia hora é pouco, né? Biologia é tão lindo, tem tanta coisa para falar. Eu vou trazer alguns conceitos para vocês que talvez vocês não conheçam, como obsolescência programada, é muito interessante. Mas vamos para as curiosidades nesses últimos 5 minutos. Gente, ondas de frio também são indício de aquecimento global, mostra a pesquisa. Então, o que acontece? Muitas vezes vocês vão escutar pessoas falando: não, mas às vezes tem ondas de frio muito grande, tipo essa frente fria que aconteceu na última semana. Isso quer dizer que o aquecimento global é lenda. Não, não é. Pesquisas mostram que muitas vezes um dia quente nos polos, eles podem ser traduzidos em dias frios em países e hemisférios perto. Porque, por exemplo, se um dia acaba sendo muito quente no Polo Norte, na Groenlândia, aquela massa de ar gelada pode acabar sendo empurrada para os hemisférios e aí pode acabar causando uma diminuição da temperatura.
Então, fatos de terem dias frios não é justificativa para achar que o aquecimento global não existe, certo? Uma outra reportagem muito interessante, muito triste, ela é do dia 15 de agosto, acho que todas essas reportagens que eu estou mostrando, a maioria é desse mês, é uma reportagem que diz que o derretimento da camada de gelo da Groenlândia se tornou irreversível. Nos últimos 100 anos, a nossa temperatura aumentou em 1 grau por causa das atividades antropológicas, e esse aquecimento, ele resulta, entre várias outras coisas, no derretimento das camadas de gelo, e muitas vezes esse derretimento não consegue ser reposto. Então, depois, quando eu mandar os slides para vocês, tem os links aqui da reportagem para vocês verem com mais detalhes. Aqui, no caso, eu queria mostrar para vocês a atualidade sobre a questão do desmatamento. Essas reportagens são do dia 16, do dia 15, do dia 14, não faz nem 20 dias, e ela está mostrando, por exemplo, que o Pantanal perdeu 10% de sua vegetação por causa das queimadas. As queimadas aumentaram em mais de 240% comparado a 2019, e algumas áreas queimadas no Brasil equivale à cidade de São Paulo e do Rio juntos. Gente, isso é muito grave. E aqui, uma outra que eu peguei do dia 22, que eu achei interessante, porque é referente ao Paraná. O desmatamento da Mata Atlântica no primeiro semestre já é maior do que em 2019. O Paraná é o estado que mais desmatou Mata Atlântica no sul e o terceiro do país. Gente, isso é muito grave, porque embora eles foquem muito no Amazonas, a Amazonas está sendo devastada de uma maneira absurda, mas, assim, um dos biomas que mais são desmatado é juntamente o Cerrado, que não é tão falado, assim como o Pantanal está tendo, assim, também um desmatamento absurdo. E trazendo aqui para o nosso assunto de hoje, qual é o problema desse desmatamento? Esses desmatamentos, eles fazem a emissão de gás estufa subirem. Desmatamento gera 44% dos gases de efeito estufas emitidos no Brasil. E a gente vai ver o porquê na próxima aula. Certo? Agora, a última que eu quero trazer para vocês, que é muito interessante, é referente à pandemia. Agora, com a questão do coronavírus, o pessoal que estuda epidemiologia, estuda doença, eles estão muito preocupados porque o desmatamento na Amazônia pode gerar novos vírus em uma próxima pandemia. E eu posso explicar o porquê para vocês na próxima aula, mas quem quiser ver assim com mais detalhes, gente, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem para a Bruna, que a Bruna me contata. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não guarde para vocês. Tá bom? É isso aí, minha gente. Boa noite, galera. Tudo bem? Aqui é de novo a Prof. Isadora e nós vamos continuar com a segunda parte da aula sobre alterações ambientais 1. É a parte 2 da aula 12 de Biologia B. Nós já vimos alguns fenômenos como a camada de ozônio, como inversão térmica e chuva ácida. Agora nós vamos ver um pouco sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que é essencial para a vida na Terra. Por quê? Porque ele permite a retenção de calor. Veja aqui nessa imagem. O Sol, ele emana, calor para a Terra. Esse calor chega na superfície e é refletido de volta para o universo. Uma parte desse calor volta para o universo e se dissipa. Outra parte, ela é retida por essa camada, por esse efeito estufa. Ele é formado por alguns gases, que a gente chama de gases do efeito estufa, que nós iremos ver no próximo slide. Então, no caso, nós temos uma temperatura média de 14 graus no planeta. Porém, sem essa proteção, a nossa temperatura seria de menos 18. Ia ser inviável para muitas espécies. Então, nós não podemos colocar o efeito estufa e os gases do efeito estufa como vilão único e absoluto. Eles possuem uma função essencial para a vida que deve ser reconhecida. Certo? Então, tá indo para o próximo slide. Peraí, tá quase. Isso. Então, galerinha, vamos ver aqui o seguinte. Quais são os gases do efeito estufa?
Os gases do efeito estufa são principalmente o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano, que é aquele composto liberado pelo peido das vaquinhas e o nosso também, né? O óxido nitroso e os clorofluorcarbonetos, que nós já vimos quando a gente falou da camada de ozônio. Então, gente, todos esses gases, eles absorvem a radiação solar e emitem de volta para a nossa superfície o calor proveniente do Sol, certo? Então, só retomando como isso acontece. Eu já tinha explicado, mas fazendo um resumo breve, aqui nós temos os raios de sol, né, os raios ultravioletas, junto com o calor, que ele é refletido, que ele é jogado na superfície da Terra. Parte dele é refletido e volta a ser dissipado no espaço, a outra parte fica retida nessa estufa formada por esses gases, mantendo assim uma temperatura viável na Terra, certo? Então, é bastante importante. Mas qual que é o problema? Qual que é a relação desse efeito estufa com o aquecimento global? Mesmo a gente sabendo que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, a queima de combustível fóssil está aumentando de maneira desproporcional a concentração do dióxido de carbono na atmosfera. E isso faz com que mais calor, uma intensidade maior de calor, fique retido na atmosfera, elevando a temperatura acima do que a gente considera normal para o nosso contexto atual. Então, galera, lembra que eu comecei a aula com uma reflexão perguntando se o aquecimento global era um fenômeno exclusivamente humano ou exclusivamente natural? Ele é uma mistura dos dois. Essa é a resposta. Nós passamos por períodos cíclicos durante a nossa era geológica, né, durante os bilhões de anos da Terra. Ela passa por um período cíclico de resfriamento, caracterizado por eras glaciais, e de aquecimento. Porém, as atividades humanas que se iniciaram na Revolução Industrial, de maneira significativa nessa época, ela está acelerando esse aquecimento. Por quê? Porque ela está aumentando a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. E nós vamos ver no final alguns agravantes. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo esse gráfico, porque, sim, eu sou a louca do gráfico. Veja o seguinte. Aqui, nós iniciamos no ano de 1880, aproximadamente quando se iniciou a Revolução Industrial, ou então aproximadamente quando eles começaram a fazer esse tipo de medição. Veja que as temperaturas ao longo do tempo foram aumentando, e essa linha preta, ela representa o aumento da concentração de dióxido de carbono. Perceba que aqui, principalmente 100 anos depois do início dessa data aqui, lá pelos anos de 1980, é bem claro a relação entre o aumento da concentração de dióxido de carbono e o aumento da temperatura, certo? Então, isso mostra de maneira evidente que nós estamos alterando esse processo, estamos alterando esse equilíbrio. Gente, olha, o aquecimento global de maneira desproporcional, igual ele está acontecendo, ele possui consequências graves, que muitas serão vistas em um prazo curto, mas outras serão percebidas só pelas nossas futuras gerações. Quando a gente fala do aquecimento global, nós temos um dado que revela que nos últimos 100 anos a temperatura média aumentou cerca de 1 grau. Pode parecer pouco 1 grau, mas em termos assim de planeta, não é. Muitas espécies elas podem deixar de existir por causa dessa simples mudança de 1 grau centígrados na temperatura média do planeta. Então, é mais grave do que parece. Como consequência desse aquecimento, nós temos algumas situações como degelo, elevação do nível do mar, que é consequência do degelo, ondas de calor e secas, intempéries como grandes tempestades e ciclones, eles têm influência também dessas alterações climáticas e diminuição da biodiversidade. Essa questão é tão delicada que alguns estudos, que eu não lembro agora de qual revista,
mas eu vi alguma reportagem dizendo que se o aquecimento global continuar da maneira como está, em menos de 80 anos, os ursos polares serão extintos. E eu acredito, porque desde que nós estamos aqui na Terra, a chegada do Homo sapiens também coincide com a extinção de várias espécies do planeta, certo? Então, nós temos essa infeliz capacidade. Galera, veja esse gráfico aqui à direita. Ele é referente à camada de gelo do Mar Ártico e a sua alteração, sua flutuação ao longo do tempo. Ele é um pouco antigo, né? Aqui o último dado é de 2015, mas é só para vocês terem uma ideia da proporção. Veja que a camada de gelo no Mar Ártico, ela foi diminuindo. E aqui, segundo esse gráfico, em 2012, ela chegou no nível mais baixo já registrado até aquele momento, certo? Então, veja, ela se reconstitui um pouco a cada inverno, mas ela não volta ao que era antes, como vocês podem observar aqui no início do gráfico em 1980. Então, ela vai sofrendo pequenas perdas que ao longo de muitos anos é significativo. Caso vocês queiram ver assim com mais detalhe, aqui tem o link original de onde eu tirei esse gráfico e aqui uma dica de blog que fala sobre cada uma desses itens aqui, cada um desses itens que eu comentei. Esse blog é muito bom, eu gostei, ele dá informações bem atualizadas e detalhadas, vale a pena dar uma olhada. Então, vamos para o próximo slide. Gente, aqui ainda sobre a consequência do aquecimento global, é um texto que eu achei bem interessante, não vou ler ele na íntegra, mas ele resume aquilo que a gente já conversou desde o início da aula. Desde o início da Revolução Industrial, a concentração de dióxido de carbono aumentou na atmosfera. Ele traz aqui, ó, veja, eu vou até destacar para vocês. Só um minutinho, vamos ver aqui. Eu quero destacar uma informação muito interessante. Veja, ele traz aqui, ó, que concentrações equivalentes de CO2 na atmosfera, a gente só observou há aproximadamente 3 a 5 milhões de anos atrás. E o nível do mar naquela época, ele estava de 10 a 20 metros mais alto. E qual é a implicação disso? Que, claro, o nível do mar não vai subir assim de repente, mas ele está subindo aos poucos e isso pode ter implicação principalmente em regiões litorâneas. Daqui a muitos anos, em um futuro não tão distante, não sei dizer quando, algumas cidades litorâneas que hoje existem podem não mais existir, certo? Com o aumento do nível do mar, elas podem acabar deixando de existir, sendo inundadas, entre outras coisas. Aqui também traz essa informação bem legal. Fala que no período de glaciação há 2.000 anos, as concentrações de dióxido de carbono voltaram. E elas só elas abaixaram e só voltaram a aumentar na Revolução Industrial, que foi uma informação que eu já tinha trago para vocês, certo? E desde então sua multiplicação tem sido 10 vezes mais rápida. Então, galera, veja que é uma questão delicada. Deixa eu tirar aqui esse marca-texto e vamos continuar os nossos slides. Então, gente, isso aí. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. É a camada de gelo referente ao Ártico e à Groenlândia, certo? Aqui começa no ano de 1979 e vai até 2015. Eu quero que vocês percebam a flutuação, as alterações que essa camada de gelo sofreu e como no final de 2015 ela vai estar bem menor do que essa cobertura inicial. Ó, vejam, o processo é dinâmico. Em épocas quentes, a camada diminui, em épocas mais frias, a camada aumenta. Mas se vocês forem reparar, com a progressão do tempo, ela diminui cada vez mais, não retomando ao tamanho original. Veja, olha, agora nos anos 2000, já é bem evidente o quanto ela diminuiu.
Ó, terminou aqui em 2015. O tamanho dela aqui está bem reduzido ao tamanho original observado em 1979. Ok, galera, então falando um pouco mais sobre o problema dos combustíveis fósseis. Eu mostrei esses slides para vocês em uma aula anterior sobre ciclo do carbono, mas ele tem uma implicação fundamental na questão de alterações ambientais. O que acontece? Com a liberação de dióxido de carbono em excesso ao ambiente, devido à queima, devido ao escapamento dos carros, às atividades industriais, isso atrapalha o equilíbrio do ciclo. E além da intensificação do efeito estufa e do aquecimento global que nós acabamos de ver, esse aumento, esse desequilíbrio, ele tem implicações também no ambiente aquático. No ambiente aquático, o excesso de dióxido de carbono faz com que haja uma redução do pH daquele ambiente, né? No caso da água. E isso faz com que ocorra uma acidificação. Veja esse retângulo aqui, ó. O gás carbônico, ele reage com a água, formando ácido carbônico, que depois se dissocia em os hidrogênio e bicarbonato. Mas esse é um processo dinâmico que ocorre para os dois lados. E a produção desse ácido carbônico ajuda a acidificar as águas dos oceanos ao reduzir o pH. E com essa acidificação, o que acontece? Dentre várias coisas, a descalcificação das conchas de molusco e esqueletos de corais. Veja nessa imagem aqui no canto superior direito. Um recife de coral normal e um recife de coral descalcificado. É muito triste, porque além de matar os corais, o coral ele é berço, ele é uma casa para várias outras espécies que vivem em harmonia. Então, quando você vê a descalcificação dos esqueletos de corais, por exemplo, você pode ter certeza que várias espécies aqui, além dos corais, também morreram, certo? Então, isso causa um desequilíbrio ecossistêmico muito grande. Gente, então agora, falando um pouco da poluição da água, saindo da poluição atmosférica e entrando na poluição da água, eu coloquei aqui algumas imagens só para que vocês possam ter uma ideia do que se trata. A poluição da água, ela pode ser caracterizada esqueci a palavra. Por você pegar e jogar algum dejeto diretamente na água, ou então materiais que podem ou não ser recicláveis, mas que irão demorar muito para que isso aconteça, como, por exemplo, plásticos, vidros, entre outros produtos. Ela pode ser caracterizada também pelo esgoto que acaba desembocando em um rio ou no mar, com todos os dejetos humanos que passam pelos esgotos, certo? Ou então também pelos acidentes que acontecem de vez em quando de derramamento de petróleo. O derramamento de petróleo ele é uma situação muito grave, pois como o petróleo não se mistura com a água, ele acaba formando um filme por cima da água, dificultando a passagem de luz e a fotossíntese da alga e a obtenção de alimento por outros animais, assim como redução nos níveis de oxigênio. Sem contar que eles também afetam diretamente os animais, aves aquáticas, que ficam com o corpo todo cheio desse óleo e não conseguem mais voltar ao normal, certo? Eles perdem a impermeabilidade. Aqui nós vemos também uma imagem de uma foca no meio da sujeira que foi jogada nos oceanos, uma criança nadando em um rio totalmente poluído e uma mortandade de peixes. Então, é uma questão, assim, bem delicada também, muito, muito triste. E qual é a solução? Claro que nós sozinhos não podemos resolver o problema do mundo inteiro, mas cada um fazendo a sua parte, a gente consegue progressos significativos. E no final eu vou falar um pouco sobre isso, relacionando a produção de lixo com o consumo, certo? Então, próximo slide, achei aqui a minha seta. Gente, então aqui, ó, continuando na questão do lixo. O lixo, se ele não recebe tratamento e destino adequado, ele pode contaminar o solo e a água, ele pode contaminar os mares e os
Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas espero que tenham entendido e a gente continua esse assunto na próxima aula. Ficou alguma dúvida até aqui? A Lu mandou uma dúvida ali no chat. Não sei se você tá vendo o chat. Pode falar para mim, Isa, porque eu ainda estou aqui descompartilhando a tela. Ela pergunta se a pandemia realmente ajudou a reduzir o buraco na camada de ozônio, da camada de ozônio. Olha, o que eu vou falar é o seguinte: a pandemia ainda tem um período muito curto para ter um estudo a esse nível, porque se vocês forem perceber, o nível dos estudos assim do buraco na camada de ozônio, eles levam anos para ser constatado. Mas a pandemia, ela de fato ajudou a reduzir a poluição, porque como as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas saíram menos de carro, então houve menor emissão de gases do efeito estufa, houve menos lixo acumulado. E, infelizmente, o Brasil é uma exceção. No Brasil, mesmo tendo, assim, tipo, algumas diminuições da poluição, como o desmatamento esse ano está absurdo, mesmo com a pandemia, nós aumentamos a poluição atmosférica. Certo? Agora, em relação à camada de ozônio, só um estudo mais longo para poder afirmar cientificamente de que a pandemia foi significativa nesse contexto. Olha o Machado aí, de olho. Tá acompanhando minha aula aí desde que horas? E aí, minha amiga, tudo bem? Como é que você bom? tá? Eu tô Tudo ótima. bem, acabei de chegar aqui. Ah, que bom, eu estava mostrando para eles alguns gases do efeito estufa, mas isso aí é coisa que você pode falar melhor. Ah, não, isso é importante. Bom preparar esse pessoal pro Enem aí, que com certeza vão cobrar isso deles, né? Certo. Então, galerinha, vocês têm mais alguma dúvida? A gente já passou em 2 minutos o nosso horário. Então, vocês já estão liberados. A gente continua essa aula na próxima. E é isso aí. Quero saber se vocês têm alguma dúvida e também, assim, se conseguiram compreender o que eu falei. Se eu falei muito rápido, qualquer coisa, podem me falar. Eu estava um pouco desesperada por causa do tempo, né? Mas no final tudo tem um jeito. Ai, que bom que gostaram, gente. Qualquer dúvida, já falei. Me mandem e-mail, me mandem no WhatsApp, me contatem, tá bom? Ah, obrigada, gente. Muito feliz com o feedback de vocês. Muito feliz mesmo. Estamos aí para ajudar vocês. Aí, a Rafaela, ela tinha mandado uma mensagem aqui falando que falou com a prof de Química e as aulas de Geografia e Literatura estarão no YouTube, pois já foram gravadas. Então, acho que hoje o Machado encerra a aula presencial, não é, Machado? Hoje eu fecho o bar. Uhum. Ah, então é isso aí, vou deixar eles com Mas você. sextou com qualidade, né? A gente fecha mais cedo, daí sextou. Não, é qualidade. Teve biologia, química. Olha que coisa maravilhosa. Que frente coisa linda. boa. Aí sim. Então tá, gente. É isso aí. Vamos lá beber uma água rapidinho aí e beijão para vocês. Continuamos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, Isa. Bom te rever. Beijo, tchau, Isa. Machado, Bom fim de semana. Obrigada, Isa. Muito obrigada mesmo. Você é muito eficiente, tá? Manda um abração aí para o seu Norival. Pode deixar. Tchau, tchau. Vou indo. Beijos. Tchau. Beijo. Oi, Machado. Eu sou sua monitora de hoje. Oi. Ah, é? Deixa eu ver se eu reconheço a voz. É a Isadora de Matemática. Eu mesma. Tá bem, hein? Óbvio só? Na verdade, tudo bem. E aí, como é que você tá? Tudo bem. O EAD da Federal tá comendo teu couro já ou tá de boas? Não, por enquanto tá de boa. Acho que semana que vem eu começo a me ferrar. Que daí semana que vem eu começo com testes. Vixe. Mas por enquanto tá tranquilo. Começou essa semana. Mas você tá fazendo aquelas matérias daquele período de pré-calor? Isso existe ainda? Não existe mais. Ah, não? Mudou? O que antes tinha, o primeiro semestre era... Eu tô na UTF-PR, né? Ah, na UT, tá certo, verdade. É. Na Federal eu não sei como é que tá ainda, mas... Eu disse não pra UF. Ah, sim. Não, imagina, já passou pelo estresse de uma segunda fase, uma terceira fase ninguém merece, né? Ai, é demais, né? É muito pra infantaria. Machado, nas 2 últimas aulas, a galera tava mandando dúvidas no chat e eu tava falando com os professores, porque eles estavam olhando o slide. Você quer que eu faça isso também?
Se puder, eu agradeço, minha filha, porque não vou ter acesso ao chat, né? Eu vou estar com a minha tela tampada. Bom, obrigado. Beleza, então. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aí. Eu entrei mais cedo justamente para dar aquela socializada, conversar um pouquinho com vocês. Mas como a Isa já passou um pouquinho do tempo, já são 8h10. Mas claro que, poxa, faz tempo que eu não vejo vocês, né? Faz mais tempo ainda que eu, né, tem alguns que eu nem conheci, né? A gente só ficou naquela relação ali do YouTube, eu interagia com alguns com os comentários. Boa noite, Rafael. E desculpa aí, Machado, foi empolgação aí. Primeira vez que eu tô dando aula para eles mesmo, fora a aula do YouTube, eu me empolguei um pouco. Desculpa, tá? Capaz, eu super entendo. Eu também sou a pior pessoa para falar de tempo. Eu dava umas aulas de 1 hora no YouTube. E você sabe que eu nem gosto de conversar, né? Não, tá. Rapaz, faz parte isso aí. Hoje eu até fiz uns slides mais secos agora para não me empolgar muito. Então eu coloquei umas coisas bem pontuais. Vamos lá, boa noite, Rafael, sempre interagindo comigo ali. Boa noite, Rafa, também sempre presente. Ana Carolina, boa noite. João, boa noite. Kátia, obrigado. Milena, obrigado também por concordar ali. Luana, boa noite. Gabriel, meu xará, boa noite. Alisson, boa noite. Valeu, xará. Ô, Gabriela, obrigado pelo carinho. Vitória, boa noite. Jennifer, boa noite. Yasmin, boa noite. Eduardo, boa noite. Alisson, obrigado aí, gente, por essa recepção maravilhosa. Vocês não têm noção de como eu estou. Olha, tá quase presencial já, né? Mais um pouquinho aí, a gente. É uma pena que a gente não está aí numa situação muito categórica, mas, por outro lado, né? Se for pensar, cara, se vocês já chegaram até aqui, vocês já passaram por uma concorrência. Se vocês forem parar para pensar nos números, né? A concorrência do vestibular, pensem assim, tipo, se a gente pensa que, sei lá, nossa, tipo, tantos candidatos para uma vaga, então só tem, sei lá, tem 50 vagas para 500 candidatos. Se vocês forem pensar, vocês são, os que estão aqui comigo, são os 50 de 500 que começaram o ano. Então, às vezes, a gente não se vê como fazendo parte dessa minoria, de uma coisa, nossa, é muito pouco, será que eu tenho capacidade? Com certeza tem, né? Se você já teve aí a resiliência de continuar estudando até agora, você está muito preparado, né? E eu não falo isso da boca para fora, eu acho que eu estou sendo bem categórico com relação a isso, né? Estou mostrando para vocês que da multidão que começou no começo do ano, vocês são sobreviventes aqui, né? E, cara, é um teste de resistência, vocês sabem disso, não é tão simples assim você sentar e estudar enquanto tá o mundo acabando lá fora, né? E crise atrás de crise, nosso país com crise econômica, política, crise de saúde, o número de mortos ali, o obituário cada dia caiu como uma bomba, né? Quando a gente vê os números, né? Tudo muito triste. Então é difícil manter o controle com essa situação, né? Mas vocês conseguiram, né? E os que não conseguiram, poxa, felizmente sempre podemos tentar novamente, né? Ano que vem, se Deus quiser, outro cenário, né? Então vai ser outra tentativa aí para os que já largaram os bets, né? Tudo tem seu tempo, né, gente? Então fico feliz aí que vocês estão aí comigo hoje. Obrigado por essa maravilhosa recepção. Agora eu vou começar a nossa aula, vou apresentar aqui minha tela. A Isa vai ler os comentários ali, deixa eu só ver o que a Vitória falou. A crise tá tão feia que o arroz subiu para R$16. Daqui a pouco o Brasil vai ficar igual a Venezuela. Que ironia, né, Vitória? Pior que não é de se duvidar. Eu não entendo muito dessas coisas de economia e tudo mais, mas a gente tem esse receio, né? E a nota de duzentão, alguém já viu a nota de duzentão aí? Já começou aí, né? Daqui a pouco inflaciona esse negócio aí, né? Se antes a nota de 100 era uma ostentação, agora de 200, imagina, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Nunca vou ver. Vamos lá, gente. Vamos. Não vejo din-din. Mas se Deus quiser, aí vamos ser aí agraciados com uma nota de 200 na nossa carteira aí. Vamos passar no vestibular e fazendo o que a gente gosta, pelo menos a gente, né? O dinheiro acaba, esperamos, né? Comprar uma bala para trocar. Olha, a ideia é legal, hein, Isabelle? Isso aí. Aí sim, comprar uma bala para trocar os 200, depois comprar outra para trocar os 100. Tipo isso. Então é isso, meu povo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu estava fazendo aqui algumas alterações nos slides. Então vamos lá. A aula de hoje é a aula 12. Vocês gostaram da surpresa da aula passada, da aula de exercícios? Alguém está falando no microfone ou o pessoal está tímido ainda?
Cara, só eu O falei no pessoal não tá microfone falando hoje. muito. Ah, é? Quem tá falando agora? A Isa. É a Isa de novo? É, sou Ah, eu. é? Ah, então o pessoal tá se acomodando ainda. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Então, para quem não sabe, né? Para quem não assistiu às aulas, eu falei na última aula teórica de uma surpresa que ia ter para vocês, né? E quem assistiu a aula de exercícios já foi apresentado lá para a professora Karina, né? A professora Karina, ela ia me ajudar com as aulas de exercícios. Espero que vocês tenham gostado lá, né? E daí que acabou a aula de exercícios, né? Então, para não deixar ela sem aula, a gente vai revezando. Então, algumas semanas serei eu, algumas semanas será ela. E como vocês podem ver, ela é bem paciente, né? Ela explica bem com bastante detalhe. Eu assisti, ela pediu até para eu assistir a aula dela, eu gostei bastante. Já é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, então eu até pensei, pô, nem preciso, né? Para que eu vou ter que ver tua aula para dar o ok, sendo que o ok já estava dado antes, né? Já pela confiança que eu tive em chamá-la. Mas eu tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos aí nas nossas sextas-feiras, beleza? Vamos fechar as sextas-feiras aí com chave de ouro, tá? Então, deixa eu perguntar outra coisa. Ô, Isa, vocês conseguem me ver com eu compartilhando a tela ou não? Sim, dá pra ver você e a tela. Oh, perfeito. Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje, para falar de compostos multifuncionais, eu colocaria o seguinte, ó. A maioria dos compostos que a gente encontra no nosso cotidiano são compostos que não pertencem a apenas uma única função orgânica, tá? Eles podem conter mais de uma função orgânica. Então, olha o que acontece aqui. Se eu pegar, por exemplo, essa molécula aqui, essa molécula é a cafeína, tá? Cafeína você encontra, obviamente, no seu café, mas você encontra também no chamate. Então, você que gosta aí de um chimarrão, de um tereré, você vai estar consumindo bastante cafeína também. E até, inclusive, boatos que você encontra mais cafeína na erva mate do que no próprio café. Eu digo boatos porque eu já fiz um experimento uma vez, numa aula de Química Geral Experimental na graduação, onde nós fizemos extração da cafeína da erva mate. Eu com uma amiga gaúcha, a gente super comprou a ideia, só que assim, foi aquela coisa bem para aula de graduação de uma disciplina de Química Geral Experimental, que é disciplina de calouro. Então a gente não teve muito rigor científico assim de caracterizar a cafeína. Então pode ser que a gente tenha extraído impurezas desse processo, né? É muito fácil fazer isso, na verdade é fácil você extrair impurezas e é muito difícil você purificar. Tanto é que a nossa amostra extraída era um negócio verde e a cafeína em si é um pó branco. Então, certamente tinham contaminantes ali, né? Então, assim, na hora a gente chegou na conclusão que parecia ter mais cafeína na erva mate do que do café. E eu acho que eu acho que eu já li isso em algum lugar, mas eu queria lembrar a fonte certinho para poder dizer para vocês, para não ficar aquela coisa do tipo, eu acho, eu li em algum lugar, alguém me falou, né? Mas eu tenho quase certeza para dizer para vocês. Eu vou pesquisar e eu posso confirmar na semana que vem, tá? Por isso que às vezes o pessoal que toma chimarrão à noite, né? Se bem que para algumas pessoas tem gente que toma energético à noite e dorme igual, né? É bem estranho. Mas, via de regra, é um estimulante, né? Se eu tomar chimarrão à noite, eu fico bem elétrico. Para mim, não orna. Mas a questão é, quais são os grupos funcionais que a gente consegue identificar aqui? Bom, se eu olhar para o nitrogênio, né, eu identifico o nitrogênio e eu vejo que ligado no nitrogênio, eu tenho aqui um grupo carbonila. E quando eu tenho nitrogênio ligado a carbonila, ou seja, C-O, eu tenho aqui o que nós chamamos de amida. E perceba que eu tenho aqui duas carbonilas ligadas ao nitrogênio. Então, esse é o caso da amida secundária, beleza? Então, bom, tudo bem. No momento não precisamos classificar a amida, apenas reconhecê-la. Então, vamos dizer que nós temos aqui um grupo funcional amida. Beleza? E aqui, eu tenho um nitrogênio, só que esse nitrogênio está ligado a carbonos que não estão ligados na carbonila. Então, se esses carbonos que estão ligados ao nitrogênio não contêm uma carbonila, ou seja, não tem a C-O, eu posso dizer, portanto, que eu tenho uma amina. É aquela história, a amina não tem bola, a bola, no caso, é a carbonila, mas perceba que essa carbonila aqui, ela está bem afastada desse nitrogênio aqui, né? Eu tenho um carbono no meio aqui que não é um carbono de carbonila. Não tem C-O aqui. Então, isso aqui é uma amina. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um nitrogênio de amina. E aqui, em compensação, eu tenho um nitrogênio de amida, porque esse nitrogênio, sim, está ligado num carbono de carbonila. Então, aqui eu tenho um nitrogênio de amida.
Certo, gente? O que talvez seja um pouco mais difícil seja essa molécula aqui. Essa molécula, ela tem um nome bem complicado, assim, mesmo a gente, claro, eu não vou dar o nome IUPAC desse trambolho, não vou ser nem louco, mas a gente costuma pensar no seguinte, existem algumas moléculas que elas têm um nome alternativo, né? E, igual, por exemplo, cafeína. Cafeína é o nome dessa molécula, mas não é o nome IUPAC, aquele nome que a gente dá com aquelas regras de MET, ET, PROP, BUT. Mas ninguém vai dar nome IUPAC para cafeína, porque, poxa, é um trampo desnecessário. A gente chama de cafeína, todo mundo sabe do que eu estou falando. Essa molécula, o nome dela é triiodotironina. E ela é conhecida como T3, onde vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, lá em biologia, dos hormônios da tireoide. Esse é um dos hormônios da tireoide, tá? No caso, se você tiver baixos índices de triiodotironina, de T3, você tem um caso de hipotireoidismo, e no caso de altos índices desse hormônio, você tem um caso de hipertireoidismo, tá? Mas a questão é, quais são as funções orgânicas que a gente pode identificar aqui? Ora, eu já vi um OH aqui. Esse OH pode ser álcool, enol ou fenol. Então, como esse OH está ligado a benzeno, isso aqui é fenol. Tá? Esse oxigênio aqui, ó, ele está entre carbonos, e esses carbonos não são carbonos de carbonila. Portanto, isso aqui é um éter. Essa aula de hoje é boa porque ela é bem revisãozona, né? Aqui eu tenho iodo, gente. Iodo, se vocês forem ver lá na tabela periódica, iodo é halogênio. Ele está lá na família do flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né? Que é a família 7A, ou grupo 17, né? Da tabela. Esses são os nossos halogênios. E no caso dos halogênios, a gente tem até uma frasezinha para lembrar, né? Os famosos clubes brasileiros Internacional Atlético. Se você for gremista ou coxa branca, você pode dizer que fudidos clubes brasileiros Internacional Atlético, tá? Aí vai daí da tua escolha do seu time aí. Mas se o iodo é um halogênio, o nome dessa função é haleto. Ah, mas é haleto de acila, de arila, de alquila? Não se estresse com isso agora. Vamos pensar bem superficial por hora, tá? Bem primeira fase. É um haleto. Então, onde eu identificar esses halogênios, eu tenho haletos. Aqui também, né? Iodo é um halogênio, portanto, haleto. Esse nitrogênio aqui é um nitrogênio de amina. Ah, mas e a bola aqui? Esquece a bola. Esse nitrogênio está ligado num carbono e este carbono aqui, que está ligado no nitrogênio, não tem a C dupla O. Então, portanto, isso aqui é uma amina e não uma amida, tá? Essa C dupla O, ela está ligada num OH. E isso aqui caracteriza para a gente um ácido carboxílico. Eu passei rapidinho isso aqui, gente, porque foi basicamente o que a gente viu o ano inteiro, né? Então, para quem assistiu às aulas, para quem não assistiu ainda dá para fazer um método de estudo semi-extensivo, porque o vestibular está lá para o final de fevereiro. Então, ainda temos muito tempo para isso. Certo? Temos dúvidas no chat, Isa? Tem uma dúvida que desculpa, não prestei atenção se você explicou, mas é aquela minhoquinha ali. Oi? Aquela minhoquinha ali na T3, a Vitória perguntou. perguntou. A minhoquinha no T3, legal, essa parte aqui, né? Aham. Querem Ela saber o que significa isso? Isso. Então, olha só, essa minhoquinha, por enquanto, interprete ela como uma ligação normal, tá? Por que ela tá assim? Porque a partir das próximas aulas, quando a gente for falar de isomeria, e já na próxima aula eu vou falar para vocês da estrutura do átomo de carbono, existe uma possibilidade dessa ligação estar ou para frente do plano da tela, ou para trás do plano da tela, tá? Então, quando você tem uma mistura desses que a gente chama de isômeros, a gente representa por uma cobrinha, tá? Só para mostrar para vocês, gente, o metano, se a gente for pensar, só para... Isso aí é assunto das próximas aulas, mas eu já vou engatilhar aqui. Se você pensar no metano, que a gente costuma representar assim, espacialmente ele tem essa carinha aqui. Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando? Dá para ver? Sim! Show, maravilha. Então, o que acontece? Ó? A gente representa o carbono como essa bolinha preta e os hidrogênios como essas bolinhas brancas. Então, a gente costuma representar no plano dessa maneira.
Mas espacialmente, olha o que acontece. Você tem ligado no carbono, um carbono que tem simples ligações, como é o caso desse carbono que só faz simples ligações, e desse carbono que só faz simples ligações. Eu tenho duas ligações que estão no mesmo plano da tela. Se você for pensar no plano, caiu aqui, no plano do papel aqui, tá? Elas estão no mesmo plano. E tem uma bolinha que está, ó, apontando para você e outra que está apontando para mim. Então, essas ligações fora do plano, elas são diferentes espacialmente. Então, a gente costuma representar com essa cobrinha quando a gente tem uma mistura dessas substâncias que tem tanto a ligação para frente quanto a ligação para trás. Isso aí vai ficar mais claro quando nós formos falar de isomeria, tá? Mas eu aproveitei aqui, já que eu estou com esse modelinho montado, e pensei, por que não, né? Só Machado, isso. o Gabriel perguntou, essa minhoca, Diga, então, Xará. é tipo uma daquelas representações em cunhas? Isso, na verdade, assim, você tem a representação, você tem a cunha sólida, que aponta para frente, e a cunha tracejada, que aponta para trás do plano, tá? Quando você tem a mistura dos dois, a gente representa pela cobrinha. Sacou? Beleza? Mais alguma coisa? Ele entendeu, muito obrigada. Oh, Por que enquanto, bom, não. maravilha. Então, fechou. Vamos aqui agora. Como que a gente dá nome para compostos multifuncionais simples? Então, olha só qual que é o primeiro passo. O primeiro passo é identificar a função prioritária. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que eu tenho um... deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir o VAR aqui. Vamos descartar as anotações. Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui, gente. Que eu gosto de fazer essa parte no VAR. Que daí a gente compara com o que a gente tem ali gerado. Vamos ver. Ficou meio feio, mas dá para ver. Se bem que ele não vai gerar a nomenclatura. Tá aí o desenho aqui rapidinho. Essa substância aqui é essa aqui, ó. Aqui tem um oxigênio. E aqui tem uma C dupla O. Tá, que fique tortinho mesmo, só pra gente não perder muito tempo. Então, olha só o que eu vou fazer, gente. Deixa eu fazer alguns rabiscos aqui. Primeiro, vamos identificar as funções. Aqui eu tenho um éter. E aqui, ó, eu tenho carbonila, carbonila entre carbonos. Isso aqui é uma cetona. Gente, não querendo pressionar vocês, eu sei que vocês estão um pouco tímidos, né? A Isa falou que só ela tem falado, né? Eu não sei se o pessoal tem disponibilidade aí, ou tem microfone bom, tem áudio, né? Mas tentem perder um pouquinho a timidez aí, gente. É bom pra gente que tá aqui ouvir a voz de vocês. Em algumas aulas eu vou colocar alguns exercícios também, que já que a gente vai perder as aulas de exercícios, eu quero ir fazendo alguns exercícios. E às vezes eu vou precisar assim, ó, gente, confere lá na apostila, me dá um ok para ver se o gabarito bate. Porque se não bate, aí a gente tenta entender por que não bateu, né? Se foi erro meu, se foi erro lá do lugar onde eu peguei a questão, ou se a questão tá furada, às vezes acontece. Hoje eu acho que não vai dar tempo da gente resolver exercícios. Mas, só para fazer a primeira provocação aí. Na próxima aula eu quero ouvir a voz de vocês, se possível, tá? Então, olha só. Com relação aqui, o que a gente tem, portanto, éter e cetona. Dá uma olhada aqui, ó. Quem que tem a maior prioridade entre éter e cetona? Ficou torta a seta, mas tudo bem. Perceba que a cetona é a terceira na ordem de prioridade, enquanto que o éter é a sexta na ordem de prioridade. Então, a maior prioridade é a da cetona, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou pegar a parte da cadeia que tem a cetona, que é esses carbonos aqui, ó, essa parte aqui, envolve a cetona. Ou seja, estou falando desse carbono aqui e desse carbono aqui. E o que estiver fora, eu vou considerar como grupo substituinte. Vamos ver se vocês pegaram a lógica. Ó. Eu vou pegar, dentre as funções, eu estou trabalhando com compostos multifuncionais, então eu estou, né, basicamente, com compostos com mais de uma função. Então, como que eu vou fazer para dar um nome? Eu vou considerar como cadeia principal, entre aspas, aquela que conter a função que tiver maior prioridade. E para você minimizar a decoreba dessa tabela, a dica que eu te dou é a seguinte, ó. As funções terminais costumam ter maiores prioridades. O que são funções terminais? Aquelas que estão sempre na ponta. Por exemplo, ácido carboxílico. Ácido carboxílico é C dupla O, OH.
Perceba que eu não tenho como fazer nenhuma cadeia aqui agora. Porque, veja bem, esse carbono aqui, ó, eu não tenho mais como colocar nada aqui. Né? Aqui eu até posso colocar uma cadeia R qualquer. Mas perceba que ó, esse oxigênio já está fazendo 2 ligações, então não posso ligar mais nada nele. Esse carbono aqui já está fazendo 4 ligações. Esse oxigênio está fazendo 2 ligações. E esse hidrogênio está fazendo 1 ligação. Então eu não posso mais colocar nenhum R nem aqui. Não posso. Não posso ligar nenhum R aqui. Não posso ligar nenhum R aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre que você tiver uma cadeia com ácido carboxílico, esse ácido carboxílico sempre vai ficar na ponta da cadeia. Então, isso é uma função terminal. E com aldeído, perceba que é a mesma coisa. Ó, RCOOH. Beleza? Mesma coisa, ó, não consigo colocar nada nesse carbono aqui. Ele já está fazendo 4 ligações. Esse oxigênio já está fazendo 2. Esse hidrogênio já está fazendo 1. Então, eu não consigo continuar a cadeia. Não consigo colocar um R aqui. Não consigo ligar um R aqui. Não consigo ligar um R aqui. Tá? Então, lembrem-se que as funções terminais, elas têm maior prioridade. Tá? Então, ácido carboxílico e aldeído lideram a nossa ordem de prioridade. Depois, vem cetona, álcool, amina. Isso aqui, na verdade, bom, talvez seja interessante vocês lembrarem bem desses 4 últimos aqui, tá? Álcool, amina, éter e aleto. A Federal tem cobrado algumas questões com compostos multifuncionais. É uma tabela até relativamente simples, né? Mas eu acho que talvez os mais importantes para vocês saberem aqui é primeiro saber quem que tem menos prioridade. Então é só lembrar que os que são funções terminais têm maior prioridade. E aqui, ó, o álcool e o seu prefixo hidroxi e a amina com o seu prefixo amino são mais categóricos, tá? E lembrar que eles perdem para cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos. Até agora, alguma dúvida? Até agora não. Estão perguntando se precisa decorar essa tabela, mas você já está falando quais são os mais importantes. Aqui, a Ana Carolina acabou de mandar. Gostaria de saber sobre a funcionalidade do prefixo. Sobre o quê? A funcionalidade do prefixo. Olha, quem que perguntou? Ana Carolina? Ana Carolina. Ana Carolina, é o seguinte, ó, a funcionalidade do prefixo é te dizer o número de carbonos. Só que assim, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o número de carbonos da cadeia principal. Perceba que aqui, ó, quando a gente for considerar funções mistas, a gente vai considerar como cadeia principal aquela que conter, acho que é melhor, né? Contiver fica estranho. Aquela que conter o grupo funcional de maior prioridade. Então, por isso que eu destaquei aqui em verde a nossa cadeia principal. Então, na cadeia principal, eu tenho 3 carbonos, tá? Então, olha só, vamos dar um nome para essa molécula aqui, que daí você já vai entender melhor. Olha só o procedimento que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Para dar o nome, eu vou fazer isso aqui, ó. Como que a gente dá nome para uma cadeia, entre aspas, aqui não é uma cadeia ramificada, mas a gente vai fazer de conta que é. Então, vamos lá. Esses 3 carbonos aqui fazem parte da cadeia principal, porque eles contêm a função prioritária. Eu tenho 3 carbonos aqui, certo? Só que o nosso procedimento é o seguinte, a gente costuma dar o nome da ramificação primeiro e depois o nome da cadeia principal, tá? Eu sei que isso nesse primeiro momento vai parecer um pouco estranho, mas a gente vai treinar isso aqui, ó. Vamos lá. A minha ramificação, entre aspas, ou seja, o que está fora da cadeia principal, e repito, acho que não custa pecar pelo excesso de repetição aqui, eu escolhi como cadeia principal a cadeia carbônica que contém o grupo funcional de maior ordem de prioridade. Tudo bem até aí? Tudo certo. Show. Então, agora, quem é minha ramificação? Minha ramificação é aquilo que está fora da cadeia principal. Acho que esse amarelo não ficou legal. Deixa eu pegar um preto aqui. Ó, isso aqui é a minha ramificação. Então, olha só. Como que é a ramificação para éster? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou olhar aqui na tabela e vou pensar assim, ó. Metoxi, etoxi, propoxi. Gente, o que vocês acham que esse met, et, prop significam? Esse met, et, prop me diz o número de carbonos que está ligado ao oxigênio. Isso remete a gente à nomenclatura de éteres, tá? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho um carbono. Então, ó, met de um carbono, oxi de oxigênio. Então, é intuitivo, ó, metoxi. Se você vê isso aqui, ó, metoxi, met, oxi. É um carbono e um oxigênio. Então, essa parte aqui, ó,
esse substituinte, digamos assim, vai receber o nome de metóxi, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aquele procedimento lá, né? A gente costuma dar primeiro o nome para a ramificação, e nesse caso a gente está considerando como ramificação a função secundária, que é a função que tem menor prioridade na nossa ordem ali. Então, ó, metóxi. E agora eu vou para o nome da cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Respondendo a pergunta da Ana Carolina, que é o nosso prefixo agora. 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Aqui, ó, tem um carbono que está subentendido. E aqui tem um que apareceu, mas é aquilo que eu falo. Apareceu, mas não deveria. O VAR faz isso de colocar carbonos terminais aqui, mas eu não gosto muito, né? E muitas vezes não aparece. É mais comum que vocês encontrem isso aqui, ó. Peraí. É mais comum que vocês encontrem essa situação aqui. Em que os carbonos terminais não são representados, tá? Então, aqui nós temos o caso do metóxi. Será que eu consigo... Tá, deixa eu fazer de novo aqui, que às vezes eu me bato com esse VAR aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo. Então, eu tenho metóxi, considerando ali a ramificação. Agora, ó, 3 carbonos, vamos dar nome para a cadeia principal. Ou seja, agora eu esqueço essa parte aqui. Como é que eu posso... Vamos esquecer essa parte aqui, ó. É apagar ela aqui, ó. Ficar em branco para você. Já dei o nome para ela. Agora, olha só. Eu estou fazendo de novo aqui, porque metóxi. Agora eu tenho, ó, 3 carbonos, portanto, prop. Simples ligações entre carbonos, tá? Porque essa dupla aqui entre carbono e oxigênio, então ela não conta para nomenclatura. Para colocar o infixo, que é o meio, eu considero as ligações entre os carbonos, portanto, an. E a terminação para cetona é ona. Portanto, metoxipropanona é o nome dessa substância. Beleza? Deixa eu ver se eu Machado, estão perguntando por que a parte principal vai depois. Veja bem, lembra lá quando a gente via com relação à nomenclatura de... Com relação àquela nomenclatura lá de hidrocarbonetos ramificados? Explica outra vez porque da parte principal vir depois. É o seguinte, vocês lembram que quando a gente ia dar nome para hidrocarbonetos ramificados, a gente dava primeiro o nome da ramificação e depois o nome da parte principal. Então ficava assim, por exemplo, metilpentano, né? Etilciclohexano. É aquela regra que vem lá de trás, beleza? Então, primeiro a gente dá nome para a ramificação, depois para a cadeia principal. Fechou? Convenceu? Vamos esperar a resposta da Luísa. É porque é regra, porque aí o PAC quis. Sistematizaram assim que a gente segue, tá? Eu tinha entendido que o prefixo é que levava o nome. Não, o prefixo indica número de carbonos da cadeia principal. Beleza? Então, claro, se a cadeia for uma cadeia normal, que não for ramificada, o prefixo é igual ao número de carbonos. Agora, se a cadeia for ramificada, eu tenho que fazer todo aquele procedimento de escolher a cadeia. Capaz, imagina, isso aí é super fácil confundir isso aí, tá? Isso aí, não pense que para mim tá sendo fácil também lembrar de todas essas regras, beleza? Se tiver mais de um grupo funcional como grupo substituinte, segue a ordem de grupo funcional também? Se tiver mais de um grupo... Não, Kátia, acho que não. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. É que assim, se você tiver mais de um grupo funcional como grupo substituinte, você vai utilizar, vamos supor assim, que você tenha 3 grupos funcionais, tá? Onde um deles vai ser o prioritário, e os outros 2 vão ser, a gente vai usar como substituinte também, tá? Então você escolhe um como prioritário, que vai dar o nome ali para a estrutura, que vai terminar, igual aqui, por exemplo, a gente viu que como a cetona é função prioritária, a estrutura do nome é como se fosse de uma cetona ramificada, você concorda? Porque terminou em ona, né? A terminação, essa parte mais forte aqui, né? Metoxipropanona. Isso vem, essa estrutura geral do nome, vem do grupo funcional prioritário. Então, se tiver outros grupos funcionais e eles não forem, e eles tiverem ordens de prioridades abaixo, você considera cada um deles como uma ramificação. Beleza? Eu acho que isso vai ficar mais claro com outro exemplo. Vamos lá. Deixa eu só ver se convenci vocês aqui. Qualquer coisa, a Isa me dá um retorno aí, eu volto, tá? Só pra gente finalizar aqui. Olha a outra situação, gente. Deixa eu só apagar essas tintas aqui para não ficar muito poluído.
Olha a outra situação que a gente tem aqui. Ó, eu tenho nessa molécula, eu tenho aleto, porque eu tenho halogênios aqui, e ácido carboxílico. Quem que vai ser prioritário? Ácido carboxílico, é o primeiro aqui da ordem, tá? Então, o que eu posso esperar? Se o ácido carboxílico é prioritário, você pode saber que o nome desse cara aqui vai ser alguma coisa ácido pararã óico. Isso você já pode garantir. Eu acho que explicar assim fica melhor. Isso aqui vai ser ácido pararã óico. Vai ter essa cara aqui, tá? Então, vamos lá. Ácido. Então, vamos pensar assim. Eu tenho 3 cloros aqui, nesse carbono. E percebam que esse é o único carbono que comporta esses cloros, porque eu não podia ligar nenhum cloro aqui, porque esse carbono já está com 4 ligações, tá? Então, esse carbono aqui, a gente podia pensar dele como carbono 2, mas não precisa, porque, como eu disse para vocês, não faria sentido ter nenhum substituinte aqui, tá? Porque esse carbono já está com as 4 ligações. Então, nesse carbono, o que eu tenho? Eu tenho 3 vezes o cloro. E perceba que o prefixo para halogênio é o próprio nome do halogênio. Olha como não precisa decorar tanta coisa do além aqui. Não tem tanto nome estranho aqui, tá? Então, olha só. Se eu tenho 3 cloros aqui, esse vai ser o ácido, ó, tricloro. Agora, ó, 2 carbonos, et. Simples ligações entre carbonos, an. Ácido tricloroetanóico, também conhecido como é que é o nome do ácido etanóico que vocês não podem esquecer jamais? Esse é também chamado de ácido acético, portanto, uma outra nomenclatura para este ácido aí é ácido tricloroacético, tá? É o ácido carboxílico, é um derivado ali do ácido carboxílico de 2 carbonos que vocês não podem esquecer jamais. Fechou? Para finalizar, gente... A Kátia manda mais uma pergunta ali. Opa, pode fazer, vamos lá. É grandinha. Mas para eu nomear os grupos substituintes, tipo, se tiver um aldeído, uma acetona e um álcool, no nome dos substituintes, eu coloco primeiro acetona ou por ordem alfabética, tipo et, met? Ótima pergunta. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos lá. Acho que isso vai responder a tua pergunta. A saideira vai ser a resposta da pergunta. Olha só. Isso aqui, gente, você concorda que é uma amida? Isso aqui é uma amida. Então, eu posso esperar que eu vou ter um nome do tipo amida, alguma coisa amida, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vai ser alguma coisa amida. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, portanto, but. Isso aqui, ó, olhando para a cadeia principal, para essa parte aqui. Butan, amida. Tá, beleza. Cheguei na cadeia principal aqui. Agora vamos dar uma olhada nas ramificações. E perceba que como acetona, aqui a amida não aparece aqui, gente, mas perceba que a amida, como ela é um derivado de ácido carboxílico, ela vai estar mais ou menos nessa classe aqui, ó. Ela vai ter prioridades junto com o ácido carboxílico, a gente pode dizer que com prioridades equivalentes, a gente tem os ésteres e as amidas. Porque vocês devem lembrar que eu falei para vocês que os ésteres são obtidos a partir de ácidos carboxílicos, da reação de ácido carboxílico com álcoois, enquanto que amidas são obtidas a partir da reação de ácidos carboxílicos com aminas, tá? Então, como tem a participação do ácido carboxílico na formação desses grupos funcionais, eu tenho, portanto, que esses grupos ésteres e amidas são considerados derivados de ácidos carboxílicos. Então, por isso que eles têm essa prioridade máxima aqui. Por isso que eu considerei aqui a amida como minha maior prioridade. Tá? Isso aqui não estava na tabela categoricamente, então eu estou acrescentando para você aqui para não sobrar dúvidas. Derivados de ácidos como ésteres e amidas vão ter aqui a prioridade similar ao ácido carboxílico. Então, a acetona, eu preciso considerá-la como substituinte. E agora eu tenho aquela situação da pergunta aqui. Eu não sei quem me fez, a Isadora não me disse quem foi, mas vamos lá. A ideia é a seguinte. Eu tenho aqui, ó, NN, dimetil, aqui é um traço, né, gente? Desculpa, não é um ponto, dimetil. Aí aqui, ó, no carbono, agora lembrando que se meu grupo prioritário é a amida, eu devo numerar do sentido mais próximo aqui do nitrogênio, né? Então eu tenho NN dimetil, 3
Aí aqui, ó. Essa carbonila, olha só o prefixo que ela assume aqui, ó. Na verdade, esse prefixo não é um termo muito legal, né? É o nome que ele assume aqui, né? Para não confundir. Acho que é isso que gerou confusão. Ah, prefixo era o que mesmo? Faz de conta que isso aqui é um substituinte. Igual metil, etil, ai, caramba. Metil, etil, só que a diferença é que a gente, em vez de a gente usar metil, etil, a gente vai usar esses nomes aqui. Formil, oxo, hidroxi, amino, tá? E aqui, ó, para carbonila é oxo. E agora vem a pergunta. Entre metil e oxo, lembrando que aqui a gente olha metil, a gente desconsidera esse di, tá? Entre metil e oxo, quem vem antes na ordem alfabética? Entre M e O? M e N, O? M vem antes. Sim? Então, por isso, esse fica o nome. MN dimetil. Aí aqui, 3-oxo, no carbono 3, eu tenho AC dupla O. But-an-amida. Esse aqui foi um exemplo nível hard, assim. Eu acho que nesse nível dificilmente pode aparecer. Isso aqui eu acho que é um exercício legal para vocês pensarem. Esse aqui eu sugiro que vocês tentem. Esse aqui foi mais para a gente poder abordar mais coisas. Beleza? Deixa eu deixar minha tela aqui se alguém quiser fazer alguma anotação, quiser tirar algum print. Enquanto isso, se alguém quiser interagir comigo, acho que eu já passei 1 minuto do horário, mas... O que temos aí, Isa? Perguntaram o que significa o N. O N é o seguinte, tá vendo que eu numerei aqui esse 3 para indicar a posição desse, entre aspas, que a gente está considerando grupo substituinte? Né? A gente, quando a gente vai dar nome para cadeias ramificadas, a gente numera a posição em que o substituinte está. Aqui eu estou considerando como, entre aspas, substituinte, um grupo funcional. Então, por isso que eu indiquei, ó, no carbono 3, eu tenho o oxo. Agora, o N é porque é o seguinte, eu não numero o nitrogênio, eu numero os carbonos apenas, tá? Se eu numero os carbonos, o nitrogênio eu devo indicar ele através da letra maiúscula. E da mesma forma como em cadeias ramificadas, quando eu tinha 2 ramificações no mesmo carbono, eu repetia o número, aqui eu repito a letra. Tá? É um monte de regrinha bem chata mesmo, gente. Isso aqui é... O que vem depois é mais legal, pelo menos. Né? E as questões, aquilo que eu falo, as questões vocês vão ver que são bem mais simples do que isso que eu trago em aula. Tá? É verdade. Se alguém tiver mais alguma dúvida e não Tem for... mais 2 aqui. Vamos lá, não vamos passar o final de semana sem dúvida. Pergunte. Então, com o grupo substituinte, a ordem alfabética é mais importante que a ordem de função, certo? A ordem alfabética sempre manda. Mas não se bitole com isso, a não ser que você vá fazer segunda fase. Se for a Rafa que perguntou, eu sugiro assim, ó. Sempre coloque todos os substituintes, independente se ele for... Eu digo a Rafa porque eu sei que a Rafa vai fazer segunda fase para medicina, tá? Mas qualquer pessoa que for fazer segunda fase de química, aí sim convém ficar bitolado com a ordem alfabética. Do contrário, não. Mas se eu estiver falando com alguém que vai fazer segunda fase de química, eu sugiro o seguinte, ó, coloque tudo em ordem alfabética. Independente se o teu substituinte é do tipo metil, etil, propil, isopropil, ou se é um substituinte que nem esses que eu apresentei para você hoje, que são os substituintes derivados das funções menos prioritárias. Sempre siga a ordem alfabética, tá? Beleza. O Gabriel aqui, ele pediu para você repetir aquele macete de ato de Ila e explicar a diferença entre ótimo. alicíclico então é o seguinte, ó. e alifático novamente, por favor. Vamos lá. A diferença, vamos lá. Primeiro assim, é o seguinte, ó. Éster, a nomenclatura dos ésteres. Ésteres. Deixa eu fazer na ordem do macetinho. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. É que o macete é o seguinte, ó. Éter oxiano. Ou seja, os éteres vão ter aqueles nomes, por exemplo, assim, ó. Metoximetano, etoxietano. Pode ter um metoxibenzeno, né? O etoxieteno, mas basicamente a nomenclatura dos éteres, elas vão lembrar algo do tipo arana, oxi, que nem a gente viu aqui, né? Oxi para éter, mais tananã, ano. Pode ter eno também, mas para fazer mais, para musiquinha dar certo, fica heteroxiano. Aí, éster, ato de ila. Porque nos ésteres eu vou ter benzoato de metila, acetato de etila. Então, ésteres oxiano. Ésteres, ato de ila. Tá? Esse é o macetinho. E a outra pergunta era sobre o que mesmo? Sobre a diferença de...
a diferença entre alicíclico e alifático? Entre alicíclico e alifático. Alicíclico, olha, essa é uma ótima pergunta, porque deu BO nisso no exercício da última vez. Eu até dei uma olhada lá, acho que foi um exercício que eu achei estranho, porque assim, eu conhecia o termo alifático como sendo qualquer cadeia aberta, tá? Cadeia aberta como sendo alifática. Alicíclico, via de regra, é uma cadeia fechada que não é aromática. Só que algumas pessoas consideram que alicíclico quer dizer, ó, a palavra alicíclico, e eu vi isso em alguns livros e achei bem convincente, que alicíclico significa alifático e cíclico. Então, algumas pessoas consideram cadeias fechadas, desde que elas não sejam aromáticas, como cadeias alifáticas. É bem chato isso, até faz tempo que eu não vejo questões assim, mas foi essa que caiu e deu BO na semana passada. Então vamos lá. A diferença entre alifático e alicíclico, basicamente, é que. Foi essa a pergunta? Alifático e alicíclico? Isso. É difícil dizer. Eu diria para você, antes daquela polêmica, eu diria que alifático era cadeia aberta, enquanto que alicíclica era uma cadeia fechada, não aromática. Mas, como você pode ver, eu vi em algumas referências confiáveis que uma cadeia fechada também pode ser chamada de alifática. Então, eles podem ser tratados como sinônimos. É briga boa isso aí, viu? Então, assim, realmente eu vi em fontes boas, confiáveis, e cada uma disse uma coisa. O que fazer nessas horas? Eu vou tentar descobrir e te aviso, tá? Quem que ganha essa briga nessa história. Para mim fez muito sentido dizer que uma cadeia alicíclica é alifática e cíclica ao mesmo tempo, porque daí junto os nomes faz todo sentido. Mas é uma boa polêmica, tá? Beleza, professor. Obrigadão aí por ter Oh, respondido eu a que pergunta. agradeço, meu querido. Satisfação em ouvir sua voz. Pílulas de humanidade, como diz um amigo meu aí. Tá? Valeu, valeu. Valeu, gente. Então, é isso. Deixa eu parar aqui e você a gente acaba passando um pouquinho do tempo mesmo, hein? Mas peço desculpas, fico muito feliz aí de ter visto vocês. Aí depois eu vou ler com muito carinho as mensagens do chat aí, mas por hora eu já agradeço muito pela participação expressiva que vocês tiveram. E agora eu vou liberar vocês, gente, porque vocês têm mais aulas hoje aí para assistir ali as gravadas, né? Então, vão em paz e que Deus os acompanhe, tá? Fiquem bem, tudo de bom aí. Gente, essa foi a última aula de hoje. Vocês podem sair da sala. O Machado já saiu também. Bom fim de semana aí pra vocês. Se vocês me acharam chata, por favor, me avisem, tá? Valeu. Meu Deus, eu esqueci de parar a gravação.